O propósito de Deus, e está muito descrito lá em Efésios, no capítulo 4, quando Paulo ele diz que o propósito de Deus é que todos nós possamos crescer, para que todos nós alcancemos a estatura do varão perfeito, para que a igreja unida cresça para um propósito e por um propósito. E eu não consigo tocar você, eu não consigo tocar o seu coração. E eu não sou um pastor de belas palavras e nem tampouco de ficar pregando palavras de autoestima, de motivação. Eu não tenho esse aspecto, eu não carrego esse aspecto comigo. E a minha oração nessa noite é para que aquilo que Deus vai falar com você através de mim, o Espírito Santo possa fazer tocar aí no seu coração e confirmar aquilo que Deus está falando. Eu não sei se eu estou pregando para todos ou se eu estou pregando só para alguns. Como eu disse, eu tenho uma palavra profética para você nessa noite. E tem pessoas aqui que vão mudar completamente o padrão de vida a partir de hoje. Alguns que já foram tocados nisso, mas que têm sentido medo de se lançar naquilo que Deus escolheu você para fazer. Outros que serão tocados aqui nessa noite. Então eu quero que você entenda que eu tenho uma palavra profética para você nessa noite que vai mudar a sua história. Não é porque o David, é porque hoje eu pregaria, seria eu que faria uso do microfone, da voz, e assim Deus então trouxe essa palavra para o meu coração. Vocês estão entendendo? Eu vou repetir, alguns já foram tocados, alguns já estão ardendo, alguns já estão queimando, outros vão começar a queimar a partir de hoje. Mas o que Deus quer fazer é alinhar o nosso coração ao coração dele. Querido, deixa eu te falar. O Senhor, ele me fez sentir um pouco do desespero do coração dele. E quando eu comecei a sentir a dor de Deus, eu falei, chega, Senhor, eu não aguento, eu não suporto. Não dá para mim, eu tive que correr, eu estava deitado na minha cama, eu tive que correr para o banheiro, chorar com o Senhor e dizer, não, Senhor, eu não aguento isso. Mas eu quero dizer para você que há uma dor no coração de Deus. E a dor dele é causada por causa da minha e da sua falta de percepção daquilo que ele quer fazer comigo e com você, e através de mim, através de você. Esses dias eu estava orando, dizendo, Senhor, eu não sei mais pregar salvação. Eu não consigo mais pregar e fazer um apelo de salvação. Porque toda palavra que Deus me dá, ela é uma palavra direcionada para crentes, ela é uma palavra direcionada para líderes. É uma palavra direcionada para pessoas que já foram chamadas e já foram tocadas pelo Senhor e que de alguma forma têm se desvirtuado ao longo do caminho. E Deus me trouxe a memória quando eu tinha 15 anos de idade. Que eu entrei para um quartinho de um amigo meu, hoje pastor, para que nós orássemos juntos. E quando eu entrei naquele quartinho, ele falou, David, Deus tem uma palavra para você. Ele abriu a Bíblia e ele leu um versículo que diz, não te envio a um povo de estranha fala, mas à casa de Israel. E naquele dia eu entendi que Deus havia me chamado para pregar para a igreja, para ministrar uma palavra para a igreja. Então a palavra que eu tenho para ministrar para você é uma palavra para a igreja. E se a igreja está reunida aqui nessa noite, essa palavra é para você, querido, no nome de Jesus. Amém? Há um texto que tem mexido comigo nos meus TSDs durante toda a semana. E eu comecei a fazer desse texto o meu texto de mexer com o coração de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas, ou melhor, em Mateus, capítulo 14. Todo mundo conhece essa história.
Mateus capítulo 14, a partir do versículo... Vou ler a partir do versículo 22, para que a gente leia toda a história, mas eu vou me apegar apenas a uma parte. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À outra madrugada, dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venham, respondeu ele. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aleluia. Eu ministrei esse texto aqui há poucos dias. Não lembro qual dia foi. Mas alguém me procurou, acho que foi o Lucas. Foi você, Lucas, que me procurou depois do culto? Alguém me procurou, não lembro quem, falou assim: pastor, acho que foi o Júnior, não sei. Se Pedro foi até Jesus andando sobre as águas, e ao começar a afundar, imediatamente o Senhor o resgatou, quer dizer que ele voltou, porque ele estava a uma certa distância do barco. Olha só, querido, que percepção massa. Foi quem que falou comigo? Foi o Nicolas? Foi ele, né? Porque Pedro sai, entenda, Pedro está aqui no barco, e agora Jesus está lá, e ele sai andando, porque ele disse: és tu, eu vou, me manda aí contigo, Jesus pode vir, e ele anda. Então havia um certo espaço entre o barco, e eu estou sendo bem minimalista aqui, achando que é um espaçozinho pequeno assim. Mas o texto diz que estava chovendo, o texto diz que estava ventando forte, que as ondas eram altas. Então talvez o som da voz, ele tinha, eu não sei a distância, mas se ele foi ao encontro de Jesus e Jesus o resgatou, quer dizer que ele voltou andando sobre as águas com Jesus. Você já parou para pensar nisso? Olha que loucura. Outra coisa, o texto diz que o vento só parou de soprar quando eles entraram no barco. Quer dizer que a ida de Pedro até Jesus e a volta de Pedro com Jesus para o barco foi em meio à tempestade, foi em meio a ventos fortes. Você sabe qual é o nosso grande problema? É que a gente acha que quando a gente encontra Jesus, tudo acaba, tudo cessa, mas não é verdade. É por isso que ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E já a Bíblia vem, nos chama a atenção dizendo: olha, não tenham ânimo dobre. Não fique flutuando, tenha sempre um bom ânimo, esteja sempre animado, sempre crendo, sempre acreditando que Jesus, ele vai em algum momento entrar na situação e vai trazer a solução para o seu problema, para a sua situação. Ele é o Senhor, Ele é Deus. A diferença é quando eu o ouço, quando eu ouço a voz dele dizendo pode vir, e quando eu vou por conta própria. Os meus pais me contavam uma história, não sei se verídica ou não, mas eles contaram que conheceu uma história, eles também contaram como uma história que chegou a eles, de duas senhorinhas que foram evangelizar e precisavam atravessar o rio. E elas disseram: se Pedro andou sobre as águas, nós também podemos andar. E elas entraram no rio e se morreram afogadas. Poxa, mas Pedro andou, por que elas não conseguiram andar? Porque elas não foram chamadas por Jesus para andar.
E o que me chama a atenção é que Pedro, a Bíblia diz que os discípulos que estavam no barco, eles estavam com medo, ei querido, eles estavam com medo. Quando eles viram um homem, a Bíblia declara que eles não perceberam que era Jesus. Eles viram um homem, uma sombra, um vulto, e eles tiveram medo porque acharam que era um fantasma. E aí Jesus de lá vira para eles e fala: tenham coragem, calma, sou eu. E aí Pedro, sempre muito ousado, vira e fala: se és tu, Senhor, se realmente é o Senhor que está falando com a gente, que está aí andando sobre as águas, me manda ir ter contigo. E Jesus vira para ele e fala: pode vir. Pedro, uma das características de Pedro é que ele estava sempre pronto, ele estava sempre disponível. E quando eu orava por nós, eu perguntei ao Senhor: quem são essas pessoas que foram tocadas e que serão tocadas hoje? E Ele disse para mim: somente os disponíveis. E eu me lembrei de uma palavra que eu preguei há algum tempo atrás aqui, sobre isso. Sobre disponibilidade. Por que não foi nenhum outro discípulo? Por que não foi alguém? Por que Pedro? Por que Pedro? Porque Pedro tinha um coração disponível. É por isso que quando Jesus ressuscita, aparece para ele e fala: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, então vai lá. E você sabe, ele pergunta 3 vezes e ele diz: então vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Não é à toa que a igreja nomeou Pedro como pai da igreja. Então, querido, entenda, há um novo tempo de Deus. Eu tenho acompanhado algumas mensagens, alguns pregadores pelo mundo. Eu tenho acompanhado algumas notícias do que Deus está fazendo pelo mundo. E eu tenho visto que há um mover, há uma movimentação dos céus em direção à terra. Há uma movimentação do reino para que o reino do Senhor Jesus seja estabelecido nessa terra. E se nós não nos despertarmos para essa movimentação, querido, nós vamos ficar para trás. Você está comigo aqui nessa noite? Se nós não nos atentarmos para a movimentação dos céus, nós vamos ficar para trás. O que Deus está fazendo dentro de mim. Tem hora que eu paro e falo: Senhor, tem hora que eu vou conversar com a minha família e eu me estranho. Falo: não, parece que não sou eu quem estou falando. Quando eu vou conversar com alguns de vocês, e vocês no discipulado a um, e vocês vão embora, eu vou para o quarto e falo: Senhor, foi eu mesmo que estava falando aquilo, parece que não era eu. Mas sabe, querido, eu entendi a disposição, a disponibilidade, e eu disse para o Senhor que eu estava disposto e disponível. Que eu estava lançando o meu coração para esse tempo, para essa movimentação. E tem algumas coisas absurdas que estão acontecendo, sim, absurdas. Mas eu ouvi o Ulisses falar no púlpito aqui, para mim e para você, e ele disse: nós precisamos viver o sobrenatural como algo natural. Então essas coisas absurdas, elas vão se tornar comuns na minha vida e na sua vida, na nossa história. Os milagres, eles vão acontecer porque os milagres são coisas naturais para que a igreja continue viva. Ela pode ser sobrenatural para todo mundo, mas ela é extremamente comum e natural para a igreja, porque a história da igreja é uma história baseada em milagres. Você está entendendo, querido, aonde Deus quer te levar? Você precisa compreender que a sua vida, ela precisa ser escrita sobre uma história de milagres. É por isso que acontecem crises, é por isso que vem alguns problemas. É exatamente para que a revelação da paternidade de Deus aconteça. Agora entenda uma coisa: Deus não te chamou para vir aos cultos de domingo e ouvir o pastor pregando. Não, Deus não te chamou para isso. Você sabe qual é o temor do meu coração, Júlio?
é o dia em que nós não pudermos mais vir aqui, como acontece em alguns países, aonde não se pode reunir como igreja, como nós estamos aqui nessa noite. Aonde ler a Bíblia é instrumento de condenação. Há pessoas que morrem e estão morrendo porque estão lendo a Bíblia. Há pessoas que morreram e que estão morrendo porque dizem ser e acreditar em Jesus. Só que nós temos que estar aqui, porque se a gente não vier aqui, a gente não tem relacionamento. Eu preciso da palavra, eu preciso do pastor pregando, querido. Vai ser bom o dia em que a gente se reunir aqui, aonde alguém que tem um talento de tocar uma música vai subir, tocar uma música e nos conduzir à adoração. Mas eu não vou precisar ficar ouvindo alguém ministrar a palavra, porque ela já está dentro de mim, ela já está ministrada em mim. Eu apenas manifesto aquilo que está dentro de mim. Aonde eu não vou ser dependente de alguém que ministre uma palavra para que a minha fé seja alinhada, para que eu preciso ouvir, não, eu preciso ouvir o que está aqui dentro de mim. Fala comigo, Senhor, pode falar, eu estou aqui, eu estou pronto. Só que entenda, para que outros ouçam, é preciso que alguns se disponham. Para que outros sejam alcançados, é necessário que alguns estejam disponíveis. E aí eu acredito na construção que a palavra de Deus traz para nós, no entendimento que Deus tem trazido para o nosso coração sobre a questão da paternidade, sobre a questão da transferência, sobre a questão daquilo que sai de mim para vocês e que vai sair de vocês para outros. Eu acredito na palavra quando ela diz que pelos frutos vocês conhecem as árvores. E a grande pergunta é: quem está seguindo você? Não, eu não perguntei quem foi tocado pela sua palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Tem pessoas que assistem as pregações aqui da igreja pelo YouTube, pelo Facebook. São tocadas por aquilo que Deus está ministrando aqui, mas isso não quer dizer que elas estão seguindo. Isso eu não posso ir lá no YouTube e olhar, deixa eu ver quantas visualizações tem na pregação de domingo. E aí quando eu olhar, eu dizer, nosso Pai, aleluia, eu tenho 100 e tantas visualizações, isso quer dizer que eu tenho tantas pessoas me seguindo. Não, isso não é uma verdade. Eu não posso entrar no meu Facebook e ver quantos amigos estão relacionados lá, porque lá tem pessoas que eu nunca vi, que eu nem sei quem são. Eu não posso dizer que essas pessoas estão me seguindo. Mas eu vi, pastor, um post que o senhor colocou lá no Facebook, aquela palavra me tocou. Tá, te tocou, mas não é sobre tocar, é sobre acompanhar, é sobre ser discípulo, é sobre ser filho, sendo gerado a partir de um ventre espiritual, é sobre a paternidade de Deus que está se manifestando, é sobre ser construído para governo. É sobre reinar com Ele no milênio, é sobre isso que nós estamos pregando. O Evangelho não é um Evangelho para o momento, para agora, o Evangelho é para o futuro, o Evangelho aponta para o futuro. Por isso Jesus fala de vida eterna. Amém? E aí o Senhor me levou numa das histórias tremendas que tem na palavra do Senhor, e eu quero compartilhar com você, para que você entenda esse princípio, querido, porque, escuta, tem muita gente que vive uma farsa de vida. Há pouco tempo eu preguei e eu falei para vocês que o fiel, ele é fiel até que, mas o leal, ele é leal ainda que. Por isso que eu não procuro fiéis, eu procuro leais. Porque a fidelidade, ela em algum momento, ela vai ser confrontada, e se a pessoa não tiver uma raiz de lealdade, ela vai se perder, ela vai se dispersar, ela vai embora.
Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Ou melhor, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeira de Reis, capítulo 19. A partir do versículo 19 diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Você conhece muito bem a história de Elias e de Eliseu. A Bíblia diz que Elias passou e jogou a capa sobre Eliseu. E na mesma hora Eliseu dá uma resposta àquela ação, àquela atitude, corre atrás dele e diz: deixa eu ir lá, só despedir, dar um beijo nos meus pais e volto. E ele disse: então pode ir e volta. Ou seja, Eliseu se mostrou disponível. Eliseu se mostrou pronto para aquilo que estava por acontecer. Agora entenda quem era Eliseu. Eliseu era um homem. Quem era Elias? Elias era um homem que ele não tinha nada. Eliseu, ele vivia de favores. Era um profeta que tinha um padrão de vida totalmente desprovido de bens. Elias, não era um cara que, para o nosso padrão de sucesso hoje, você olhar e dizer: eu vou seguir esse cara, porque esse cara, ele é um homem de sucesso. Principalmente para o nosso contexto gospel, homens de sucesso são homens que têm belas casas, belos carros. As campanhas que se fazem é para isso, é para alcançar esse nível, esse padrão de vida. Elias não tinha nada disso, ele vivia de favores. Ele se vestia de pano de saco, comia mel e gafanhoto. Agora ele passa perto de um homem, entenda, que estava trabalhando e que tinha bens, porque ele queima os seus carros, ele mata os seus bois. Era um homem que tinha um padrão de vida. E agora esse Eliseu, ele olha para Elias e ele fala: eu vou seguir esse homem, eu vou acompanhar esse homem, eu vou para onde esse homem for. E ele chega para Elias e diz: aonde você for, eu vou te seguir. Eu pergunto para você, querido, o que Eliseu viu em Elias que o fez largar e abandonar toda a sua história de vida para seguir um homem que não tinha um padrão de vida aceitável, socialmente falando? O que Eliseu conhecia de Elias para poder acompanhar esse homem? Deixa eu te dizer uma coisa, e uma verdade que está batendo aqui no meu peito. No reino de Deus, os disponíveis conseguem ver aquilo que nenhum outro homem vê. No reino de Deus, os disponíveis conseguem seguir aquilo que ninguém está seguindo, mas que é aquilo que precisa ser seguido. O que eu quero dizer para você, querido, é que nós precisamos entender essas particularidades do reino para que a gente viva realmente aquilo que Deus tem para nós e não aquilo que os homens têm para nós. Nos discipulados,
em alguns dessa semana eu disse, o nosso problema é que às vezes a gente está buscando honras humanas, e a Bíblia diz que quando você recebe um elogio humano, quando você recebe um galardão humano, você já recebeu o seu galardão. Quando você escolhe o galardão humano, você já recebeu o seu galardão. Deus está dizendo, olha, eu tenho algo para você, mas a sua escolha determinou o que você quer, e o que você quer não é o que eu tenho para você. Você escolheu o que os homens estão te dando. E o gostoso do reino, querido, aqui, quando eu olho para Elias, um homem sem estrutura econômica, sem padrão social, um homem que dependia de favores dos outros. Eu preguei aqui domingo passado para você sobre a manjedoura, sobre... O que mais que eu falei? O que mais? Lembram? Manjedoura, deserto e Getsêmani. Quando eu olho para Elias, eu vejo esse padrão construído no coração desse homem. Um homem desprovido de qualquer coisa, porque ele tinha um foco, ele olhava para os céus, ele olhava para o lugar certo. Mas agora eu vejo Eliseu, um cara que tinha um padrão, ele estava arando terra, ele estava trabalhando, ele tinha carros de boi, ele tinha bois, ele tinha uma estrutura, e agora ele larga tudo para seguir Elias. Ele vai atrás desse homem, ele está olhando para esse homem, ele está dizendo, esse homem tem algo que eu não tenho. E o que ele tem é muito mais importante e valioso do que o que eu tenho. Então eu vou abrir mão do que eu tenho para seguir esse homem. E aí você sabe a história, ele segue Elias, ele acompanha Elias. É muito bacana a história, depois leia, querido. Eu não vou ficar contando histórias aqui para você, leia a Bíblia. Mas tem momentos que Elias chega para ele e fala assim, ó, eu estou indo ali em Betel, você vai ficar aqui, você não vai comigo. E ele diz, não, Senhor, eu vou com você. Não me diga para ficar, porque eu vou te acompanhar. Eu vou te seguir, aonde você for, eu vou atrás. A Bíblia diz que tem momento que ele chega e ele encontra os discípulos de Elias, discípulos de profetas, homens que estavam sendo gerados para se tornarem profetas. E eles viram para Eliseu e falaram assim, você está sabendo, né, que o seu senhor vai embora. Você fica aí seguindo ele para onde ele vai, você fica atrás dele, né? E aí tem algumas expressões que eu nem vou citar aqui, porque me deu vergonha de citar, mas tem as expressões que dizem por aí, fica atrás aí, vai seguindo, vai. Você vai ver o que é que vai acontecer. Se você ler o texto, Eliseu, ele diz assim aqui, cala sua boca. Eu sei que o meu Senhor vai ser levado, mas eu sei que eu vou continuar seguindo até ele, ao dia que ele for levado. E havia uma convicção no coração desse homem, ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia para onde ele estava sendo levado, ele sabia o que estava sendo construído no coração dele. Querido, deixa eu te falar uma coisa, Paulo escreve aos Romanos e ele diz o seguinte, tudo que é feito por dúvida é pecado. Ah, você não sabia disso? Então saiba nessa noite. Não adianta você viver esse padrão de vida que Deus estabeleceu para que a CLPA viva. E eu fiquei feliz porque eu estou vendo CLPA ali. E eu não queria que você olhasse CLPA pensando em comunidade livres para adorar. Mas que toda vez, eu até pensei em pedir para tirar a CLPA e colocar Jesus. Mas eu estava ali atrás olhando e eu falei, não, eu vou falar isso lá. Toda vez que você olhar, você lembre de comunhão, libertação, paternidade e adoração. Porque isso tem tudo a ver com Jesus, isso tem tudo a ver com o Evangelho. É o lema da nossa comunidade, comunhão, libertação, paternidade e adoração. Se você tem dúvida da comunhão que a gente está vivendo, você está pecando, porque tudo que é feito por dúvida é pecado. Ah, eu não acredito na comunhão da CLPA, então vai embora, meu filho. Vai para a Assembleia de Deus, vai para a Batista, vai para a Presbiteriana, vai para a Metodista, vai para outra comunidade qualquer. Se você não acredita no que nós estamos vivendo, o que você está fazendo aqui? Eu acredito. Eu sei o que eu deixei para trás. Eu sei o que eu abri mão. Eu poderia hoje ser um homem rico, está dando um futuro muito proveitoso. A minha filha a Gabriela tirou carteira, eu poderia dar um carro zero para ela se eu tivesse continuado sendo tabelião de cartório.
entendi nada que você falou. Campanheiro. Eu sei o que eu deixei para trás, eu sei o que eu abri mão para viver o que eu estou vivendo, eu acredito no que eu estou vivendo. Eu acredito na comunhão dos santos. Eu acredito que a nossa comunhão é como um óleo precioso que desce sobre a nossa cabeça e que nos unge e que nos faz ser como os montes. Lembra? Como os montes de Sião, que recebem o orvalho de Hermon. E ali o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. Lembra? A gente precisa acreditar. Eu acredito na libertação. Eu acredito que libertação não é só expulsão de demônios, é reeducação. É por isso que a gente tem um discipulado 1 a 1. Você que não faz discipulado 1 a 1, querido, você está andando para o caminho errado, você está indo para a direção errada, você não está ouvindo aquilo que Deus está derramando no nosso coração. E para de arrumar desculpa. Não, é porque eu não vou, você não vem porque você não tem vergonha. Porque você não é disponível. Porque você não tem a capacidade de ouvir verdades, e as verdades, elas te doem. E aí a Bíblia diz que foram colocados comichões nos seus ouvidos, porque o confronto dói. Você precisa passar pelo crivo do discipulado. Esse é o padrão de Jesus. Não é o pastor David que inventou esse negócio, não, queridos. É o padrão da palavra de Deus. Jesus pegava os seus discípulos e tinha momento a sós com ele. E ele discipulava 1 a 1, ele ministrava sobre eles. Paulo fala sobre isso, o cuidado da paternidade de Paulo com seus filhos espirituais. Ele diz, olha, eu escrevo para vocês, mas eu vou aí pessoalmente. Eu quero falar com vocês pessoalmente. Libertação é um padrão de vida que deve ser construído dia após dia. Não é momentâneo, não é num culto de libertação que você vem e eu imponho as mãos sobre a sua cabeça e você sai dizendo, uau, eu estou liberto. Não, é um padrão constante de vida. Você chegou aqui com 40 anos de idade, viveu 40 anos longe do Senhor, 40 anos cheio de mazelas, e aí você vem para a igreja achando que o seu momento aqui é suficiente para mudar a sua vida. Não é. Eu não estou aqui para te enganar, querido. Pode dizer, traga seu dízimo, a sua oferta, e a sua vida vai ser mudada. Não vai. Há um padrão de construção que parte do princípio da desconstrução. Eu não posso instituir um novo rei sem destituir o antigo. Eu não posso começar a viver um padrão de vida sem deixar de viver o antigo. Eu não posso ter 2 senhores. Não posso. Eu preciso acreditar naquilo que Deus está me dando. Eu acredito na paternidade de Deus. E eu acredito na revelação da paternidade, na manifestação da paternidade de Deus através de nós. Eu acredito na manifestação desse amor paterno de Deus através da minha vida. Através da sua vida. Quando eu olho para a história de Elias e Eliseu, e entenda, ele é o padrão estabelecido por Deus, porque aí vem lá Malaquias profetizando nos últimos versículos da Bíblia, dizendo que ele enviaria o espírito do profeta Elias, para que o coração dos pais fosse convertido ao coração dos filhos, e dos filhos aos pais, para que o Senhor não viesse e não amaldiçoasse ou tocasse a terra com maldição. Jesus testemunha a respeito de João Batista dizendo, é esse o Elias prometido. Ele é o Elias que Deus prometeu através do profeta. Elias é o único profeta que a Bíblia descreve. Entenda, eu não estou dizendo que ele é o único que faz isso, mas é o único que fica descrito na Bíblia, e a Bíblia descreve só aquilo que é relevante para que nós entendamos a história bíblica, a história de Deus. E ele resolveu citar a história de Elias, porque Elias transfere aquilo que há nele para Eliseu. Mas sabe como que ele transfere?
Quando Eliseu continua insistindo, dizendo, não, eu vou com você, eu estou indo para Jericó, fica aqui, não vou ficar, eu vou com você. E aí é uma frase que eu tenho dito e repetido para vocês, o segredo é estar perto. O problema não é a distância que você mora da minha casa, o problema é a distância do seu coração do meu. O problema é a distância do nosso coração com o coração de Deus. Esse é o problema. E agora, Elias fala, não vem comigo, e ele fala, não, eu vou te acompanhar. Não diga para eu não ir com você, ele está dizendo, eu não quero me apartar de você. E aí Elias vê a insistência de Eliseu e vira para ele e fala, então faz o seguinte, você sabe que daqui a pouco eu vou ser levado. Há uma promessa de Deus, entenda, querido, o tempo todo Elias está reforçando a verdade de Deus que pulsava no coração dele. Imagina no tempo daquele, um cara dizer para o seu discípulo e para todos os outros, olha, eu não vou morrer, eu vou ser levado para o céu, eu vou ser arrebatado, eu não vou morrer. E agora Eliseu começa a acompanhar esse cara acreditando naquilo que ele estava falando. E mais que isso, os outros discípulos começam a caçoar dele, dizendo, você sabe, né? O seu Senhor vai ser levado. Mas eu acredito que eles também acreditavam nisso. É aquele acreditar não acreditando, né? Agora Eliseu vira para ele e fala assim, então me fala, o que você quer? Por que você está me seguindo? Ei, querido, sou eu fiquei imaginando, né? Cabeção, fiquei imaginando os dois conversando. Eliseu, cara, você tinha tudo lá, você tinha sua casa, sua família, os seus bens, os seus carros, cavalos. E aí você resolveu me seguir, andar comigo, e para onde eu vou você vai, você está vendo que eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho bens, a gente tem que ficar pedindo comida, tem que viver do favor de Deus, Deus tocar em um e outro para me abençoar, e você na minha cola, o que você quer? Ele responde, eu quero da unção que há em você, mas eu quero uma porção dobrada. Talvez isso soa tendencioso, soa arrogante. Não, eu quero, mas eu quero o dobro que você tem. Não, quando eu li, eu vi de outra forma. Ele está andando com Elias. Só que ele tinha deixado algo para trás. Isso não está na Bíblia, é coisa do meu cabeção, por favor. Mas eu imaginei Eliseu andando com Elias e pensando assim, esse cara não tem casa, não tem bens, não tem dinheiro, não tem gado, não tem nada. E ele faz tudo isso que ele está fazendo. Imagina eu que tenho tudo isso, o que eu não posso fazer? E ele continua, e Elias, não, pode ir embora, vai embora. Ele, não, eu quero continuar com você, eu vou continuar te seguindo. E aí Deus começa e usa Elias para curar pessoas, para fazer milagres. E ele olhando e dizendo, poxa vida, Elias é um cara que anda vestido de saco, come gafanhoto e mel silvestre, e ele faz tudo isso. Imagina eu, que fui crescido numa casa diferente, que comi comida boa, que sei o o outro padrão de vida, que tem um outro padrão, que deixei lá minha terra, eu posso voltar lá, vender, fazer uma grana. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando ele diz, olha, eu quero o que você tem, mas eu quero de uma forma dobrada, ele estava dizendo, sabe por quê, Elias? Eu sei que eu posso fazer mais do que você está fazendo, eu sei que com a capacidade que Deus me deu, eu sei que com o dinheiro que Deus me deu, eu sei que com tudo que Deus tem me dado, aquilo que você não tem e que eu tenho, eu sei que Deus pode me usar de uma forma maior, numa dimensão maior. E sabe, quando eu vejo Eliseu fazendo isso, eu entendo por que Deus tem dado algumas coisas para algumas pessoas. E quando você, querido, entender isso, que o que você tem, Deus te deu para um propósito, que a capacidade que Deus te deu, tem pessoas que eu pastoreio, que são meus filhos espirituais, que vão muito além do que eu fui. Por quê? Porque tem muito mais recursos do que eu. O estudo que Deus te dá
É um instrumento de acesso a lugares que eu não posso acessar. Os amigos que foram construídos ao longo da sua vida são lugares que Deus vai te levar para acessar que eu não posso acessar. E sabe qual foi a palavra de Deus no meu coração? É que eu precisava preparar vocês para esse novo tempo. Para um tempo onde vocês vão além do que eu fui. E eu comecei a compreender isso. Eu não estou falando de idade, querido, eu estou falando de mentalidade. Quando você olha na Bíblia, uma geração na Bíblia é 40 anos, eu tenho 42, fiz agora. Eu poderia dizer, não, a minha geração passou. Se eu for olhar cronologicamente, sim, uma geração já foi. Mas eu estou falando de mentalidade, Deus está trazendo uma nova mentalidade. Para um novo tempo. E essa mentalidade é a mentalidade de pessoas que vão gerar frutos numa proporção muito maior do que eu gerei. E aí eu comecei a entender isso. E eu comecei a entender por que Deus falou que alguns já estavam queimando e outros começariam a queimar a partir de hoje. Eu entendi algumas coisas que aconteceram nesses últimos dias, por exemplo, quando o Diego chegou para mim e falou assim, eu tenho que fazer para os outros aquilo que foi feito por mim. Quando o Alonso, que não está aqui hoje, está ministrando em Patinga, me ligou e falou, pastor, tem um rapaz aqui, tem um moço, vamos acolher ele na igreja. Eu falei, meu filho, não dá, a gente não tem espaço, a gente não tem condição, está difícil. Ele falou, deixa comigo. Eu assumo. E aí eu me lembrei, me vi de joelhos dobrados alguns anos atrás, dizendo, Senhor, me dá pelo menos 10 com o meu coração. Quero dizer para você, querido, que essa noite vai te marcar de uma forma especial. Porque Deus vai fazer gerar aí dentro aquilo que estava apagado. Deus vai reacender a chama, o fogo, a paixão por almas. Não existe outro princípio a não ser ganhar almas. Não existe outro ministério que não seja para ganhar almas. Não existe outro chamado a não ser para ganhar almas. Eu quero ganhar a alma de vocês, para que vocês ganhem outras almas. Coloque-se de pé no seu lugar. O mais gostoso disso tudo é saber que Ele não olha cor, raça, idade, condição financeira. Ele olha disponibilidade. Ele olha corações como o de Eliseu, que estavam dispostos, prontos.